Fala pessoal, bem-vindos a mais um McLaren TV. Estou aqui com Pandini, que é assessor de imprensa da McLaren Brasil, e estou aqui com o Edu Motorgrid, que é do Motorgrid, e eu não preciso apresentar ele para vocês, né? O mais famoso de todos aqui. Tá bom. Eu que conheço piloto, estava na Fórmula 1, até que vai contar a história aí. Pois é. Pessoal, aqui todos apaixonados por carro, apaixonados por corrida. Quando dá 5 minutos, a gente já trabalha com carro, quando dá 5 minutos que a gente vai tomar um café, imagina do que a gente conversa. A gente conversa de carro e conversa de corrida. Exatamente. E papo vai, papo vem, descobrimos que este cidadão aqui estava não grudado na TV assistindo o Grande Prêmio de Donington. Vocês lembram que é aquele famoso que o Ayrton Senna largou em quarto, caiu para quinto e foi para primeiro na primeira volta numa chuva? Ele estava lá, em pessoa. A gente não acreditou. O cidadão me trouxe aqui o jornal do dia, trouxe aqui folhas sulfites aqui da época. Quando eu vi isso, eu tô até medo de pegar isso aqui, meu. Que isso? Pandini, conta como foi. A gente sabe como foi, quem ganhou a corrida, mas como é que foi estar lá? Ayrton Senna terminou 1 minuto e 23 segundos na frente de Damon Hill, não é o segundo colocado, é Damon Hill, né? Caraca, e Alain Prost em terceiro com uma volta atrás já do Ayrton. Então. Panini, conta tudo. Cara, essa corrida para mim foi sensacional, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde, que não existe mais, mas era do Grupo Estado, né? E foi a minha primeira cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil. Eu entrei no Jornal da Tarde em 91, fiz o GP do Brasil. Que estreia, hein? Em 91, que estreia. Né? Mas voltando, o Senna foi correr na África do Sul, peitou o Prost, liderou a corrida, terminou em segundo lugar. A corrida seguinte foi a do Brasil, que começou normal, o Prost favorito, sol, de repente mudou o clima totalmente, nuvem em cima do autódromo, choveu pesadamente durante 1 ou 2 voltas e nessa o Prost saiu da pista. O sol voltou a brilhar em Interlagos, eu estava nessa corrida também, né? São Pedro entrou só para tirar o Prost. Só para tirar o Prost e falar, ó, agora é com você, né? E aí o Senna ganhou e saiu líder do campeonato. E na terça-feira, depois do GP do Brasil, o Castilho de Andrade me chamou na mesa dele e falou, você vai para Donington. Felizmente, eu tive a ajuda de algumas pessoas. Uma delas foi o Wagner Gonzalez, um jornalista brasileiro que morava em Londres nessa época. E como é que foi a corrida? Né? Você pergunta por que... Então, na verdade, até uma curiosidade minha, não sei se é do Edu também, talvez de muita gente que está assistindo. Porque a primeira volta é muito famosa, Sim. né? De vira e mexe, a própria Fórmula 1 reposta nas redes sociais dela como é que foi essa primeira volta, enfim, que ele largou em quarto, caiu para quinto, passou em primeiro já, e fica meio óbvio, meio subentendido que ele ganhou a corrida, né? O Ayrton Senna ganhou a corrida. Mas como é que foi o meio dessa corrida? Porque foi recheada de... E eu vejo aqui que o Senna acabou muito na frente do segundo, dando uma volta no terceiro, que era o senhor Alain Prost. Pouca gente terminou a corrida, né? Tínhamos alguns brasileiros nessa corrida. A gente tinha aqui, eu estou vendo o Barrichello, estou vendo o Christian Fittipaldi. Como é que foi esse meio de corrida aí entre a primeira volta famosa e o final? Bom, a primeira volta famosa, vamos fazer justiça a um outro piloto? O Senna largou em quarto, caiu para quinto e passou os 4 que estavam na frente em uma volta, né? O Rubinho Barrichello largou em 12º e completou essa mesma primeira volta em 4º lugar. Ele ganhou 8 posições. Que é outro monstro da chuva, o Rubinho Barrichello, sempre foi, né? Andou demais nessa corrida, ele ia terminar no mínimo em terceiro, se o carro não ficasse sem combustível no finalzinho. Dá até para ver aí quantas voltas ele... São 6 voltas, e o cara que chegou na frente dele, que é o Comas, que estava numa La Rousse, 4 voltas, né? Então ali... ele parou meio que porque a equipe errou um pouco a regulagem do consumo de combustível. E aí ele perdeu o que seria com certeza o primeiro pódio da vida só dele. assim, o carro de Fórmula 1 não tem um medidor de combustível dentro do carro, né? Então você faz a conta de combustível
Você não faz a conta, na verdade, né? Nessa época não tinha reabastecimento. Então, mas na verdade o que foi o seguinte, você não coloca nunca mais combustível do que você precisa, você faz uma conta e nessas corridas muito malucas, o consumo de combustível muda muito, você não consome a mesma coisa na chuva, a mesma coisa no seco, o motor do Fórmula 1 é muito complexo, então você pode usar mais potência, menos potência, então ficar sem gasolina dá raiva, mas talvez não tenha sido um erro tão banal assim como parece, né? Foi uma corrida meio maluca, né? E o Senna, o que aconteceu? Ele quando, na largada, o Schumacher passou ele meio que dando um chega pra lá, né? E tem quem fale, né? Eu não lembro se ele falou isso na época, o Schumacher. O Schumacher passou o Ayrton. Passou o Ayrton assim, no pulo. Tá. Só que meio que dando um chega pra lá, não intencional, é aquela zona que é uma largada. Sim. Né? E muita gente acha que isso deu uma gana no Ayrton. Então, na primeira curva ele já devolveu a ultrapassagem em cima do Schumacher. Em seguida ele passou o Karl Wendlinger. Aí ele passou o Damon Hill. E quando o Senna passou o Karl Wendlinger, ele passou numa curva que era um mergulho em descida. Ele passou o Karl Wendlinger por fora, na chuva. E todo mundo falou, esse cara não vai sair inteiro dessa curva. Por incrível que pareça, quem não saiu inteiro foi o Karl Wendlinger por causa do Michael Andretti. Aí ele passou o Damon Hill e aí tinha uma reta que terminava num gancho mesmo, uma curva bem fechada para a direita, né? E aí levava para a última seção de curvas antes da linha de chegada, né? Da reta do box. E foi na freada para essa curva fechada que o Senna passou o Prost e aí ninguém mais pegou o Senna. Só teve acho que um momento durante uma parada que o Senna não liderou por 1 ou 2 voltas. E a corrida foi o seguinte, ela começou com chuva, mas ela foi muito louca, porque a chuva voltava, às vezes ela ficava mais tempo, às vezes ela parava, então a pista às vezes secava e nessas o pessoal não tinha estratégia de parada de box. Né? O Senna, ele parou no box 5 vezes. Caraca. O Prost parou 7. E o Prost ainda tinha um detalhe, ele naquele começo de ano, ele não se acertava de jeito nenhum com a embreagem eletrônica. No volante. No volante. Tá. Né? Então, assim, ele largou mal em quase todas as corridas daquele ano. Em Mônaco ele estava liderando, quando parou para trocar pneu ele não conseguiu sair do box também, perdeu um tempão ali. E nessa corrida o Prost teve o carro dele deu muito pequenininho, muito problema eletrônico e tal e coisa, e o Prost também já não é um piloto muito adepto de corrida no molhado. Então aí o Prost com um monte de falha no carro, o carro dando problema e tudo mais, o Senna na chuva, que é o ambiente dele, passeou, foi até o fim, né? E o Damon Hill também não conseguiu se aproximar do Senna, apesar de ter uma Williams na mão. Ô Pandino, eu tô vendo um negócio aqui, volta 1 minuto e 18, Tinha um negócio aí dessa volta mais rápida, não tinha? Então, o Senna fez a melhor volta da prova e a melhor volta dele e a melhor volta da corrida foi feita no box. Como assim, feita no box? Como assim? No box. Ele entrou no box e não parou. E naquela época não tinha limitação de velocidade no box. Putz, é verdade. Então o que aconteceu? Ele entrou, depois da corrida ele falou o seguinte, bem embaixo, sim, porque não tinha limitação, todo mundo entrava e saía. Por que entrou no box? Ele disse depois da corrida que ia fazer alguma troca de pneus, né? E a equipe não estava preparada, foi o que ele falou depois, né? Que ele entrou, viu que a equipe não estava preparada e resolveu seguir adiante, nem chegou a tirar o pé, a diminuir, a tentar entrar. Depois surgiu uma lenda, não sei se é lenda ou se é verdade, se ele contou isso para alguém, que ele tinha constatado o seguinte, que o caminho, né, a pista de acesso ao box, cortava boa parte da extensão da pista. Pode ser. Então ele tinha falado, se precisar durante a corrida eu vou fingir que eu vou entrar no box, mas não vou parar. Não, entendeu? Que deve cortar caminho, deve, porque pra fazer Não, Mas pode era uma ser. característica muito particular de Donington, porque a entrada do box de Donington fica aqui, aí você ainda tinha uma boa extensão de pista antes de chegar na curva final. Então você cortava um bom pedaço de pista. Foi por isso que ele fez a melhor volta no box. E você tem o jornal Com do a minha dia aqui, cobertura. acho que vale a pena até mostrar, a gente vai depois colocar na tela de vocês aí, É. que é a sua É a cobertura. minha cobertura, né? Inclusive a última página, que é a capa da edição, né? Tá. Aqui é
a última página do caderno também, e tem também as páginas internas com mais cobertura da corrida. O espaço era muito grande. Caraca, isso aí é memórias de uma Mas vida. tem hein, mais Pandini? ainda, foram capa e mais 4 páginas de cobertura. Eu tô achando que a gente vai inaugurar tem um McLaren TV, a gente vai inaugurar o Pandini TV. É isso aí. Aqui é a nossa enciclopédia ambulante. Bem legal, cara. Uma coisa a gente vê os vídeos no YouTube, outra coisa é uma pessoa que tava lá que... Nossa, sensação, transmite a sensação. Passou frio, né? Passei Lá. um frio danado, era fim de inverno, então mas fazia muito frio. E você tava, inclusive você tinha achado na internet algumas curiosidades ligando, tinha, né, cara. o Sim. Grande Prêmio de Donington, que foi a única corrida em Donington. Foi a única corrida de Fórmula 1 em Donington, inclusive a sala de imprensa era improvisada, né? Era uma tenda bem grande, era maior do que o espaço aqui da oficina, mas era uma tenda. E era engraçado porque assim, a gente entrava na tenda muito bem montada, né? Tinha toda a estrutura necessária para trabalhar, tinha aquecimento e tudo mais. Só que aí você saía da tenda, tinha uma tubulação de ar quente que ia exatamente em cima de quem estava entrando ou saindo da tenda. Na hora que você saía, você recebia aquele ar quente e saía para aquele gelo que estava na temperatura ambiente. E o banheiro, no lado de fora da tenda, o banheiro era de alvenaria, era um banheiro permanente, mas acho que era muito mais um vestiário do que o banheiro, porque tinha acho que 16 chuveiros, e o banheiro dos homens tinha 16 chuveiros e uma cabininha que tinha um mictório e duas privadas. Então era mais fácil tomar banho do que o resto. Né? Então formavam-se filas ali. E o James Hunt, nosso personagem do filme Rush, campeão mundial pela McLaren, na época ele era comentarista de Fórmula 1, e eu estava na fila e uma hora veio o Hunt, olhou a fila e falou: vou usar o banheiro das mulheres. Ele entrou no banheiro das mulheres. É bem a cara do Hunt mesmo, aí né? A gente ouviu ele saiu e falou: tem gente aí, e foi embora. Cara. Você tinha uma listinha das Sim. A primeira experiência do Senna com o carro de Fórmula 1 foi em Donington. Guiando uma Williams. Foi a equipe que ele derrotou nessa corrida de 93. Sim. Tô vendo aqui mais coisa. O Senna nunca terminou uma corrida com pelo menos uma volta na frente de todos os pilotos. Não, mas essa corrida foi a mais próxima. Foi a que ele chegou mais próximo, que eu saiba, né? Não cheguei a ver todas as diferenças, acho que você levantou isso, né? Aqui tá falando da volta, dos boxes também. Que todo mundo também falava que em Donington é um circuito com pouquíssimos pontos de ultrapassagem. E que o Senna nessa volta aí... Ele não ligou pra isso. Não ligou. Ele simplesmente... Ele fez o jornalista que escreveu isso para ser mandado embora, né? Ele falou, aqui não tem essa não, o circuito inteiro é ponto de ultrapassagem. E também o destaque da prova que o Barrichello também que fez... Barrichello merece uma citação, porque ele pulou para quarto logo na primeira volta, ficou ali. Aí nessa confusão toda de chuva, de parada de boxe e tudo mais, ele subiu para terceiro, ele chegou a andar em segundo e ele ia terminar no mínimo em terceiro. Ele falou um negócio legal aqui, que ele falou: bom, eu tô em P2. E ele falou que ele se perdeu na corrida, não sei mais como ele estava. Porque um monte de parada de boxe, você fica até meio que, Aí ele falou que viu o Senna atrás dele, ele falou: bom, tô em P1. Quando ele falou: não, o Senna me deu uma volta. É verdade, ele contou isso pra gente depois da corrida. Que legal, cara. Bacana, cara. Que legal, acho que se a gente ficar aqui, a gente consegue ficar falando horas dessa corrida e vai emendar em mais histórias de motorsport, mas eu acho que por enquanto é isso para mais um McLaren TV. Obrigado, Pandini e Edu, mais uma vez por terem vindo aí. Obrigado a vocês que assistiram e até o próximo.